Boa noite a todos. Um cumprimento especial ao Luís Campos Ferreira, secretário de Estado, e um grande amigo, o António Costa e Silva, presidente da Digital, também um bom amigo. É um gosto estar aqui em Évora. Cumprimento o professor Pedro Lince, deputado eleito pelo Círculo Eleitoral de Évora, todos os dirigentes presentes do partido, de organismos públicos, militantes do Partido Popular que também aqui estão. É de facto um gosto aqui estar convosco para discutir e falar um pouco sobre o país. Eu hoje, enfim, estava a ouvir o António e o Luís, e por sinal hoje temos o recorde nas nossas taxas de juros. Hoje mesmo, Portugal consegue-se financiar no mercado a 2,1%, falando de dívida pública há 10 anos. Nós, há 4 anos atrás, estávamos a assistir a um primeiro-ministro teimoso que não via as evidências da necessidade de um resgate, com as taxas de juros acima já de 6%, e o Ministro das Finanças que teve que dar uma entrevista, passado 2 ou 3 meses, contando de janeiro de 2011, para fazer esse pedido de ajuda financeira. E o que nós fizemos durante estes 3 anos e meio, quase 4 anos, é de facto notável. Eu acompanho as palavras do Luís. O que fizemos foi muito e temos que nos orgulhar. E não é só por a questão dos juros, porque nós conseguimos, de facto, financiar no mercado, conseguimos ganhar a nossa credibilidade e não se venha dizer, como alguns comentadores dizem, que isto deve-se à política do Banco Central Europeu, porque a senhora Merkel começou a aliviar efetivamente as políticas de austeridade, porque se assim fosse, a Grécia também teria estas taxas de juros. E a Grécia não tem estas taxas de juros. É verdade que agora existe a incerteza das eleições de domingo, mas a Grécia nunca baixou as taxas de juros abaixo, de facto, desculpem o pleonasmo, de 6%. E isto é significativo do que nós conseguimos fazer. Trouxemos credibilidade ao nosso país e, sobretudo, conseguimos um país que foi o primeiro do mundo a receber a primeira tranche depois de pedir ajuda. Foi Portugal, nem foi a Argentina. Portugal, a partir do momento em que pede ajuda financeira, teve que, de facto, receber a primeira tranche em tempo recorde, porque, como foi dito também aqui, não tinha dinheiro para pagar os ordenados. Nós, de facto, estávamos na bancarrota. E nós fizemos um enorme caminho para chegarmos a estas conclusões. Isto são factos. Nós, há 1 ano e meio, não estávamos a discutir se íamos estar com estas taxas de juros, se íamos, de facto, olhar para o crescimento da economia. Estávamos a discutir se tínhamos um segundo resgate ou se tínhamos uma saída com um programa cautelar. Mas neste país isso já se esqueceu. Nós já damos por adquirido, de facto, que isso foi alcançado. Ainda bem. Nós somos exigentes com nós próprios e conseguimos, de facto, ultrapassar essa barreira. Nós já estamos a olhar e a discussão política faz, nos últimos meses, se Portugal vai crescer 1,3% ou 1,5%. Felizmente que estamos a ter esta discussão e que já não estamos a ter a discussão se vamos sair com um segundo resgate, se vamos ter um segundo resgate ou com um programa cautelar. Mas isso só se deve, de facto, não só à tenacidade dos nossos portugueses, de todos nós, mas também, de facto, à fibra do nosso Primeiro-Ministro. Eu gostei muito de ouvir o António, mas eu discordo do que ele disse. Uma frase. Ele disse que todos os portugueses foram chamados a contribuir para esta situação. Foi quase assim, António. Mas este foi o governo que, pelo 4º ano consecutivo, aumenta as pensões dos mais desfavorecidos. E vocês lembram-se dos PECs do Partido Socialista, o famoso Partido Socialista da defesa do Estado Social, que congelou, de facto, as pensões mais baixas, que congelou o salário mínimo, que eliminou o 4º e o 5º escalão do abono de família. Todos nós lembramos disto. E este governo, com essa preocupação social, de facto, poupou essas pessoas. E não é pouco. Ouçam, eu sou do distrito de Setúbal. Eu sei que era novo, tinha 10 anos, 11 anos, quando nós tivemos a última intervenção do FMI. Mas eu recordo-me, no distrito de Setúbal, e alguns se recordam certamente, que está aqui perto, das bandeiras negras da fome. Recordam-se perfeitamente disto. E sabem porque é que isso aconteceu? Porque na altura, apesar do esforço que foi feito por esse governo, não houve nenhum programa de emergência social.
E este governo teve o cuidado de ter esse programa de emergência social, para precisamente proteger os mais desfavorecidos. E isso faz toda a diferença a quem defende o Estado Social. Porque isso é que é ser social-democrata, verdadeiramente. Não é dizer que temos um discurso social, mas que esse discurso social é oco, vazio e que, na prática, vai tirar, de facto, a possibilidade de quem mais precisa ter esses apoios. Nós temos um país, do ponto de vista da distribuição do rendimento, desigual, sabemos disso. Há um número que choca-nos muito, certamente. Quase 50% dos portugueses não pagam IRS. Isto é brutal. Significa, de facto, que nós temos baixos rendimentos. Mas essas pessoas também foram protegidas. Não pagam, de facto, IRS. Nós, este ano, temos as pensões da classe média descongeladas. E quem começou a receber isso, percebeu isso. Já este mês. Isto conseguiu-se porquê? Porque, de facto, conseguimos ter esta credibilidade. E depois ouvimos o Partido Socialista com um discurso vago, olhando a moção do Dr. António Costa, ficamos arrepiados, porque ou diz generalidades, ou então faz promessas absolutamente arrepiantes, e todos nós nos lembramos das promessas do engenheiro José Sócrates, em ano eleitoral, que não só baixou o IVA, como aumentou os funcionários públicos, e agora já percebemos, o Dr. António Costa tem dificuldade em abrir a boca, porque não se quer comprometer, mas quando o faz, manda logo 3 ou 4 disparates. Percebemos que vai repor integralmente o rendimento dos funcionários públicos, de uma vez só, não é 20% como este governo fez, de uma vez só, vai logo diminuir o IVA da restauração e vai aumentar novamente o salário mínimo. O salário mínimo que eles congelaram, que comprometeram para os 3 anos subsequentes, agora que foi aumentado, eles já estão a dizer, bom, este ainda não chega, temos que aumentar mais. Isto é o Partido Socialista que sempre nos habituou. Este discurso e esta prática política. E nós que estamos na Assembleia, vamos-nos interrogando, porque vamos assistindo ao debate político e vamos percebendo que os atores são os mesmos. Quando nós temos como principal artífice do discurso político de investimento público o engenheiro Paulo Campos, o famoso secretário de Estado das Obras Públicas, que ainda esta semana fez as despesas do debate sobre essa matéria, nós percebemos onde estamos metidos, onde nos querem meter. Mas nós não podemos, de facto, cair nisto. E vocês recordam-se, aí há uns anos, não muitos, quando o Sr. Hollande candidatou-se à presidência da República Francesa, que o Sr. Hollande ia mudar o mundo. Depois era a Europa. Depois foi diminuindo, era a França. E agora mudou a mulher, exatamente. E há quem tenha sugerido que ele tinha que mudar o nome do partido. Já não podia ser Partido Socialista. Bom, mas o Sr. Hollande passou, é o Presidente da República com menos popularidade de sempre em França, mas agora descobriram um novo alfa e ógma. É o Syriza. É o Syriza que vai, de facto, abanar a Europa. Se o Syriza ganhar, nós vamos todos perceber que todas estas políticas de austeridade vão mudar completamente. Mas nós acreditamos nisto. O Sr. Hollande, que tinha esse discurso, menos radical é certo, mas um discurso contra as políticas de austeridade, não conseguiu fazer. E não conseguiu fazer porque não era possível fazer. Isto é como o nosso orçamento familiar. Nós, constantemente, não podemos gastar mais do que o que recebemos. Isto qualquer merceeiro faz essas contas. E nós andámos muitos anos a gastar mais do que o que recebíamos. Até que chegou um ponto e disse assim, chega. Vamos trancar, porque vocês já não conseguem nos pagar. Isto é insuportável. E, portanto, as políticas de austeridade são importantes para equilibrar. E agora, assistimos a outra nuance no discurso. A bazuca monetária de ontem. É fundamental para as economias europeias. Estamos de acordo com isto. E já estão a dizer, estão a ver, nós tínhamos razão. Este governo não tinha razão. Nós andámos a dizer que precisávamos de uma política expansionista. Esquecendo que esta bazuca monetária é para as empresas, é para a economia privada. Não se trata de financiamento público para os Estados. Aliás, todos os responsáveis políticos, e o Mário Draghi disse que isso é fundamental que os governos continuem a ter políticas de responsabilidade. Porque senão estoura. Estoura.
E este discurso tem que ser, de facto, desmontado. Nós, portugueses, percebemos que tivemos uma pesada, de facto, herança, inquestionável, mas que conseguimos trazer essa credibilidade a Portugal. Já damos isso por adquirido. Que bom. O Partido Socialista, dizia o Luís Campos Ferreira, e bem, nesta política de investimento público, que se gastou o dinheiro que tinha e que não tinha, triplicámos a nossa dívida pública, tinha crescimentos inferiores à média da União Europeia. Ou seja, injetando dinheiro na economia, a economia praticamente não crescia. E diziam, bom, vocês com estas políticas restritivas praticamente não vendem investimento público, que o António demonstrou que, apesar de tudo, há investimento público, é seletivo. Não é fazer escolas com mármore rosa da melhor qualidade que nós tínhamos na par pública. Porque é isto, de facto, chocante. Nós temos que qualificar o nosso parque escolar, mas temos que qualificar em função das nossas capacidades. E nós andamos, de facto, a esbanjar dinheiro. Mas, não fazendo esse investimento público em barda, nós conseguimos transformar a nossa economia. Porque fizemos o que o António estava a dizer também e o que o Luís. Conseguimos transformar uma economia que exportava menos de 30% do seu PIB para, neste momento, estar acima dos 40%. Conseguimos com que o Portugal 2020, que é decisivo para a competitividade das nossas empresas, seja uma aposta evidente no que é imaterial. Internacionalizar a nossa economia, pegando o exemplo que o Secretário de Estado disse há pouco, nós temos os prémios, e eu estou à vontade porque estou na agricultura e aprendi muito com este senhor, que foi um ótimo professor de agricultura neste período que eu estive na Assembleia da República, mas nós íamos à Inglaterra e víamos o vinho português, era o único que lá estava, era o Mateus Rosé, desculpem lá a publicidade. E nós temos os nossos vinhos a ganhar os prémios todos os anos. Portanto, nós temos, de facto, de dar notoriedade aos nossos produtos. E esta marca, que é uma marca muito forte de Portugal, tem que ser passada lá para fora. E as nossas empresas têm que ter a capacidade de conseguir ir lá para fora. E esse Portugal 2020 tem que ser, de facto, aproveitado. Mas é possível conseguir esse aproveitamento porque nós fizemos o trabalho de casa. Sabem perfeitamente que os programas comunitários passados, quer o CREN, quer o PRODER, o da Agricultura, Portugal foi dos últimos países a apresentar não só o seu programa, como ter em execução esse mesmo programa. Nós agora fomos dos primeiros. Quer num lado, quer no outro, nós temos candidaturas abertas e temos o calendário definido até ao primeiro semestre. Exatamente, e já nem digo do milagre que nós conseguimos fazer, pegar nas taxas de execução baixíssimas, quer no PRODER, quer no CREN, e conseguimos transformá-las e conseguimos ter um sucesso enorme de execução plena, praticamente, nestes programas comunitários. Não venham-nos dizer que nós só cuidamos das contas públicas, não é verdade. Nós cuidamos das contas públicas porque é essencial, porque, de facto, tínhamos um guião que tínhamos que cumprir, porque é saudável que os países possam cumprir, de facto, com essas obrigações orçamentais, para conseguirmos libertar fundos para a economia poder funcionar. Este foi o trabalho que nós fizemos. E não foi pouco. E ao lado temos um Partido Socialista que tem o mesmo discurso, quando concretiza, que tinha em 2011, que são os mesmos rostos, e é uma questão de dignidade, eu acho. Desculpem a expressão. É indigno nós assistirmos ao discurso que ouvimos todos os dias, quer na Assembleia da República, quer nos debates políticos por parte dos elementos do Partido Socialista. Eles não merecem, de facto. Toda a gente diz que o PSD, de facto, e nós acreditamos nisto, temos condições de discutir as eleições. Bem podem dizer que será um caso de estudo de direito constitucional, de história política, o PSD conseguir ganhar as eleições, fazendo ou não coligação com o CDS. Isso é uma questão que tem que ser avaliada pelos órgãos próprios dos partidos e temos muito tempo para definir essa matéria, mas tem condições de facto de ganhar. Isso contraria toda a história da política internacional. Mas sabem porque é que nós temos condições para discutir essas eleições? Porque de facto demonstramos aos portugueses que nós temos um rumo. Cuidamos das contas públicas, mas reformamos o país. Transformamos um país mais exportador, mais virado efetivamente para a pequena e média indústria, para a agricultura. Fizemos reformas na justiça fundamentais, agilizámos os códigos, fizemos reformas na defesa,
no mercado da concorrência, isto foram reformas, de facto, foram feitas. Simplificámos. Vamos descentralizar competências para as autarquias. Nós, PSD, este partido que era acusado de ser centralista durante muitos anos, hoje conseguimos ter o secretário-geral do partido a dizer: bom, eu tenho que reconhecer que o PSD, este governo foi um bocadinho mais além do que o governo de Sócrates em matéria de descentralização. E em perfeita articulação com a Associação de Municípios, na lógica do princípio da subsidiariedade. Isto foi feito. E, como vos disse, não é nada pouco. Queria-vos dar uma última nota falando do seguinte. A capacidade que nós vamos ter de, implementando estas políticas, de fazer campanha eleitoral. Nós, se acreditamos no que fizemos, e temos todo o orgulho em acreditar no que fizemos, vamos, de cara levantada, fazer esse debate político. Porque nós temos razão. Nós temos a dignidade para nos apresentarmos às eleições. Eu sei que este é um distrito difícil, Évora, mas acreditem que o meu é bem mais difícil. Acreditem mesmo. Setúbal é muito, muito difícil. Para terem uma noção, nós ainda há pouco tempo tínhamos sedes vandalizadas e não estamos no PREC. E vocês aqui também. E nós, a fazer campanha, em 13 municípios do distrito de Setúbal, 11 são do Partido Comunista. O Partido Comunista reconquistou autarquias, coisa que era impensável há uns anos atrás, que nós achávamos que uma Câmara Comunista já não voltava, perdida, já não voltava a ser comunista. Portanto, a maior força deles é, de facto, no distrito de Setúbal, até porque tem mais população. Mas nós, como vocês, vamos para a rua. E já sentimos uma diferença. Aliás, não por acaso, os índices de confiança dos portugueses têm vindo a aumentar todos os meses e o índice de popularidade, apesar de tudo, tem aumentado também. E é extraordinário. Os portugueses foram chamados, muitos, não todos, como eu disse há pouco, muitos foram poupados, apesar de tudo, foram chamados um dos maiores desafios da sua vida. E ainda assim, nós temos condições para discutir as eleições. Porque percebem que este tem que ser o caminho. E só é possível aliviar o cinto por nós fizermos o trabalho de casa. Porque senão, nós estaríamos como está a Grécia neste momento. Com medidas draconianas e que não consegue sair dessa situação. Nós temos orgulho, muito orgulho do PSD. E, sobretudo, não queremos dar razão a alguém que já diz que começaram a fazer, nas casas de apostas, começaram a fazer apostas. Se o Partido Socialista ganhar as eleições em Portugal, quanto tempo demoraremos a ter um quarto resgate? Nós estamos cansados, verdadeiramente cansados, de ter que corrigir os erros dos outros. Eu não digo, como o popular diz, que quem gosta de passar o verão também devia passar o inverno. Fazendo com que o Partido Socialista, de facto, também governasse em tempos difíceis. Mas nós temos o condão de salvar esse país. E não podemos deixar isto entregue aos senhores, aos mesmos senhores que derrubaram este país. É uma questão de dignidade do próprio país. Isto não pode acontecer. Eu estou muito convencido, com as políticas que foram introduzidas, a questão da fiscalidade verde, a questão da natalidade. Foi este partido que começou a discutir este problema, que é um problema estrutural da nossa economia. Este ano já há muitas famílias que de facto que têm filhos, vão pagar menos IRS. E é possível fazê-lo porquê? Porque se consegue fazer com as tais políticas de pedagogia ambiental, conseguir ter essa neutralidade fiscal. Nós conseguimos reduzir impostos para estimular quem tem famílias mais numerosas e podemos fazer sensibilização ambiental. Isto não é social-democracia. Isto é, de facto, social-democracia. Nós temos uma agenda cumprida, mas sempre dissemos que queremos 8 anos para mudar radicalmente o nosso país. E esses 8 anos, mais esses 4 anos que temos pela frente, estão ao nosso alcance. A importância de nós estarmos mobilizados, de fazermos estas sessões, de irmos aqui, eu, membro da Comissão Política, o Campos Ferreira, membro do Governo, estamos inteiramente disponíveis para vir às secções, falar convosco, para explicar. Porque nós temos a razão do nosso lado. E não temos que nos envergonhar. Nós temos que fazer o debate político com as pessoas. Porque quem tem a razão nunca, mas nunca se pode calar. Muito obrigado a todos.